1. Sócrates. Dirigia-me diretamente da academia para o liceu, pelo caminho de fora que passa rente com o muro da cidade. Mas ao chegar à poterna, em que se encontra a fonte de Pânope, dei com Hipótales, filho de Jerônimo, e o peaniense Ctésipo, no meio de um grupo numeroso de rapazes. Vendo-me Hipótales aproximar, ó Sócrates, exclamou: para onde vais e de onde vens? Da academia, respondi. Vou diretamente para o liceu. Então, vem direito para cá e resolve-te a ficar conosco. Vale a pena. A quem se refere esse conosco? Perguntei-lhe. E onde é que devo ficar? Aqui, disse-me, e mostrou um recinto defronte do muro, cuja porta se encontrava aberta. É aqui que nos exercitamos, e conosco muitos outros jovens de bonito físico. Que lugar é esse? Perguntei. E a que espécie de exercício vos entregais? É um ginásio, respondeu, recentemente construído. De regra, passamos o tempo a conversar, ao que de muito bom grado te associaremos. Boa prática, retruquei. E quem é o professor? Um dos teus conhecidos, foi a resposta, e teu grande admirador, Micos. Por Zeus, repliquei, não é indivíduo sem valor, porém sofista muito hábil. Resolves-te a acompanhar-me, falou, para veres os que estão aí dentro? Sim, porém antes folgaria de saber qual deles é o mais belo. Cada um de nós, Sócrates, respondeu, tem uma opinião. E a tua, Hipótales? Perguntei, qual é? Desejo conhecê-la. A essa interpelação enrubesceu. Então lhe disse, não é preciso que me declares, Hipótales, filho de Jerônimo, se amas ou não amas alguém, pois verifico que não somente amas, como já te encontras bastante adiantado no caminho do amor. Em tudo o mais posso ser incompetente e de nenhum préstimo, mas este dom recebi da divindade, conhecer à primeira vista quem ama ou é amado. A essas palavras, mais corado ainda, ele mostrou-se. Então falou Ctésipo, acho engraçado, Hipótales, ficares corado e demorares em revelar a Sócrates o nome, mas por pouco que se ponha a conversar contigo, vais aturdi-lo só de ouvir-te falar nele. Nós, pelo menos, Sócrates, já nos deixou quase surdos e com os ouvidos cheios de lises. E quando bebe o seu tanto, é quase certo acordarmos com a impressão de que ouvimos o nome Lises. Mas o pior não é o que ele nos conta em prosa, quando conversa. Apesar de ruim, poderia passar. E quando nos inunda com poesias e outras composições? Porém, o que chega a ser intolerável é pôr-se a cantar em louvor do seu bem-amado, com aquela voz admirável que somos obrigados a suportar. No entanto, agora ficou corado a uma simples pergunta de tua parte. Ao que parece, lhe disse, esse Lises é algum adolescente. Suponho isso, porque ouvindo-lhe o nome, não o relaciono com nenhuma pessoa do meu conhecimento. É que realmente, replicou, o designam pelo prenome. Conserva ainda o nome do pai, que é muito conhecido, mas tenho certeza de que não podes deixar de conhecê-lo de vista. Pelo rosto não há quem não o identifique. Informa-me então, pedi-lhe, de quem é filho. É o primogênito de Demócrates, de Exone.
Ótimo, Hipótales, exclamei. Que amor nobre e moço vieste achar aqui. Mas conta-me também o que costumas dizer aos presentes, para que eu veja se sabes como deve o amante referir-se ao amado, quer o faça a ele mesmo, quer se dirija a outras pessoas. Sócrates objetou: dás alguma importância ao que esse sujeito está dizendo? Pretendes negar, perguntei-lhe, que amas o jovem a quem ele se referiu? Isso não, replicou. Porém nego que escreva poesias ou composições em prosa em louvor do meu amado. Ele não está bom da cabeça, exclamou Ctésipo. Delira e parece louco de todo. 2. Então falei-lhe: Hipótales, o que desejo ouvir não são os versos, nem os poemas que tenhas composto para o teu bem-amado. O teu pensamento é que preciso conhecer, para saber de que maneira tratas aquele. Isso, respondeu, Ctésipo te dirá, pois deve saber de cor, a ser verdade o que afirma, que já se acha atordoado de me ouvir falar dele. Sim, pelos deuses, exclamou Ctésipo. Conheço tudo isso muito bem. É ridículo a conta inteira, Sócrates, apesar de ser amante e dos mais apaixonados, e de pensar unicamente no amado, nada tem a dizer-lhe de particular, que até uma criança não pudesse dizer. Não é engraçado? O que toda a cidade conta de Demócrates e de Lises, o avô do menino, e de todos os seus antepassados, riqueza, coudelárias, vitórias em Delfos, e no Istmo, e em Nemeia, com quadrigas ou em corridas de cavalos. Tudo isso ele põe em verso e em prosa, com umas tantas velharias de crescença. Ainda anteontem, declamou-nos uma espécie de poema sobre a visita de Heracles, em que contava como um dos avós de Lises hospedou Heracles, com quem era aparentado, visto provir de Zeus e da filha do fundador do Demo, a que ele pertencia. História no jeito das que as velhas narram, e tudo o mais desse já és, Sócrates. São essas coisas que ele põe em verso e prosa, e nos obriga a escutar. Ao ouvir isso, falei: ó ridículo Hipótales, fazes o teu próprio elogio em versos e canções, antes mesmo de alcançares a vitória? Mas o que componho ou canto, Sócrates, não se refere à minha pessoa. É o que pensas, disse-lhe. Por que te exprimes desse modo? Perguntou. É fora de dúvida, repliquei-lhe, que todas essas canções visam principalmente a ti. Se chegares a fazer a conquista de um rapaz como este, tudo o que disseres ou cantares redundará em louvor próprio, pela vitória alcançada com semelhante amor. Mas, por outro lado, vendo ele a escapar-se-te, quanto mais altos tiverem sido os elogios ao bem-amado, maior parecerá a tua perda, e na mesma proporção, o teu ridículo. Os entendidos em matéria de amor, meu caro, não elogiam o amado antes de conquistá-lo, de medo do que possa acontecer. Além do mais, os indivíduos muito belos, quando se sentem louvados e exaltados, enchem-se de orgulho e insolência. Não achas que é assim mesmo? Acho, respondeu. E que quanto mais orgulhosos forem, mais difíceis serão de conquistar? Com toda a probabilidade. Que ideias farias do caçador que espantasse a caça e deixasse mais difícil sua captura? Seria péssimo caçador, não há dúvida. Do mesmo modo, é prova de imperícia
não sabermos acalmar alguém, porém exacerbá-lo com discursos ou cantigas, não te parece? De acordo. Reflete, portanto, Hipótales, se com a tua poesia não vais chamar sobre ti esses inconvenientes. Não posso acreditar que consideres bom poeta quem se prejudica com seus próprios versos, causando mal a si mesmo. Não, por Zeus, respondeu, fora o cúmulo da insensatez. Por isso mesmo, Sócrates, invoco teu auxílio. Se tiveres alguma ideia, aconselha-me sobre o que devemos dizer ou fazer para conquistar as boas graças do bem-amado. 3. Não é fácil expor tudo isso, respondi-lhe. Porém, se o convenceres a falar comigo, talvez eu possa mostrar-te a espécie de conversa que será preciso manter com ele, em lugar dos discursos e cantigas que, segundo estes afirmam, lhe diriges. Isso, replicou, não é difícil. Se entrares com Quitésipo na palestra e sentados puser-de-vos a conversar, é quase certeza vir ele de moto próprio para perto. Gosta extremamente, Sócrates, de ouvir os outros falar, e como estamos no festival de Hermes, não há separação entre rapazes e meninos. Não deixará de vir para onde estiveres. Se tal não se der, Quitésipo é íntimo dele, por intermédio de seu primo Menexeno. Acontece que, dos seus camaradas, Menexeno é o preferido. Assim este poderá chamá-lo, no caso de não vir espontaneamente. Pois façamos isso mesmo, respondi-lhe. Elevando comigo Quitésipo, dirigimo-nos para a palestra, os demais nos acompanharam. Ao entrarmos, verificamos que os meninos já haviam realizado o sacrifício e que as cerimônias estavam quase no fim. Todos traziam vestes festivas e se distraíam jogando ossinhos. A maior parte brincava no pátio de fora. Porém, alguns se entregavam num dos cantos do vestiário ao jogo do par e ímpar, com grande quantidade de ossinhos, que retiravam de pequenas cestas. Em torno deles, formaram-se um círculo de espectadores, entre os quais se achava Lisis, de pé, no meio de meninos e adolescentes, com uma coroa na cabeça. Sobressaía-se de todos pela figura, e merecia ser proclamado não apenas belo, porém belo e nobre. Enquanto a nós, dirigindo-nos para o lado oposto do recinto, onde não havia bulício, sentamo-nos e pusemo-nos a conversar. A todo instante, Lisis se voltava e olhava para onde estávamos, dando mostras eloquentes de que desejava juntar-se ao nosso grupo. Durante algum tempo, pareceu indeciso, por não se resolver a aproximar-se sozinho. Porém, nesse em meio, deixou Menexeno o jogo do pátio e entrou na palestra, e tendo-me visto com Quitésipo, veio sentar-se junto de nós. Vendo-o, seguiu-o Lisis, e sentou-se ao seu lado. Outros adolescentes também se aproximaram, e havendo Hipótales observado que era grande o número dos circunstantes, escondeu-se atrás deles, onde presumia que não seria visto por Lisis, de medo de molestá-lo, e de lá ficou a escutar. Então, voltando-me para Menexeno, ó filho de Demofonte, lhe disse, qual de vós é o mais velho? A esse respeito ainda não chegamos a um acordo, respondeu. E estáis também em desacordo sobre qual seja o mais nobre? Perguntei. Sem dúvida, replicou. E a respeito de beleza, há também discordância? Ambos puseram-se a rir. Não pergunto, voltei a falar, qual é o mais rico,
pois sois amigos, não é verdade? Muito, responderam. Dizem até que entre amigos tudo é comum. Por isso, nesse ponto, não haverá diferença, se fordes realmente amigos, como dizeis. Concordaram. 4. Depois pretendia perguntar qual dos dois era o mais justo e o mais sábio. Mas nesse interim, alguém veio dizer a Menexeno que o professor de ginástica o mandara chamar. Quis parecer-me que ele estava encarregado do sacrifício. Esse, portanto, retirou-se. Então, continuei a dirigir-me a Lises. De certo, Lises, perguntei-lhe: teu pai e tua mãe te dedicam grande amor? Sim, muito grande, respondeu. Nesse caso, desejam que venhas a ser o mais feliz possível. Sem dúvida. Mas acreditas que possa ser feliz quem é escravo e não tem permissão de fazer o que lhe apeteça? Não, por Zeus, foi a sua resposta. Logo, se teu pai e tua mãe te amam e desejam ver-te satisfeito, é fora de dúvida que hão de empenhar-se por todos os meios para fazer-te feliz. Por que não? Respondeu. E eles te deixam proceder como entenderes. Nunca te repreendem, nem se opõem a que faças o que te apetece? Não é assim, Sócrates, por Zeus. A muitas coisas se opõem. Que me dizes? Retruquei-lhe. Querem ver-te feliz e te impedem de fazeres o que desejas? Dize-me uma coisa. Se num dia de corridas tiveres vontade de subir para um dos carros de teu pai e tomar das rédeas, não o permitirão e se oporão a que o faças? Por Zeus, respondeu, não me deixariam fazer isso. E a razão? Porque há um cocheiro a quem meu pai paga salário. Que estás a dizer? Eles permitem a um mercenário, e não a ti, fazer com os cavalos o que bem lhe apetecer, e ainda lhe dão dinheiro para isso? Por que não? Respondeu. Mas a junta de mulas, quero crer, eles te permitem dirigir, como de certo te deixarão tomar do chicote e fustigá-las, sempre que o desejares. Eles consentirem nisso? Perguntou. Como assim? Obtemperei. A ninguém é permitido fustigá-las? Sem dúvida, replicou, ao muleteiro. É escravo ou livre? Escravo, respondeu. Logo, ao que parece, dão mais valor a um escravo do que a ti, que és filho, e lhe confiam o que lhes pertence, de preferência a ti, como lhe permitem fazer o que bem lhe aprouver, mas opõem-se a que o faças? Dize-me mais uma coisa. Consentem que tu mesmo te dirijas, ou nem isso te facultam? Como o consentiriam? Perguntou. Então, alguém manda em ti? Sim, o governante. É também escravo? Sem dúvida, respondeu, pertence-nos. É bem grave isso, observei. Uma pessoa livre ser mandada por um escravo, e que faz propriamente o governante para mandar em ti? Leva-me à casa do professor. Os professores também mandam em ti? Sem dúvida. Em verdade, é grande o número de mestres e governantes que voluntariamente teu pai te impõe. Porém, de certo, quando voltas para casa e ficas com tua mãe, ela consente fazeres o que quiseres, para te sentires feliz, ou seja, mexendo nas suas lãs, ou no tear em que ela esteja trabalhando. Não se oporá, sem dúvida,
a que toques na espata, ou no pente, ou em qualquer outro utensílio de trabalho de lã? Pondo-se a rir, por Zeus, Sócrates replicou: não somente se opõe a isso, como me bateria se eu chegasse a bulir neles. Por Heracles, disse-lhe: não terás feito alguma ofensa a teu pai ou a tua mãe? Não, por Zeus, respondeu, nunca os ofendi. 5. Por que motivo, então, eles se opõem com tamanho rigor a que sejas feliz e a que procedas como quiseres, e o dia inteiro te mantém na dependência de estranhos, numa palavra, sem poderes fazer nada do que te apetecer? A tal ponto que não tiras nenhum proveito, ao que parece, de tamanha riqueza, pois todo o mundo tem mais direito de administrá-la do que tu, como de nada te serve o teu próprio corpo, com ser de tão nobres traços, pois outra pessoa dele cuida e o dirige, ao passo que tu lises. Não somente não exerces o mando sobre ninguém, como nem mesmo poderás fazer o que desejares. É que ainda não estou na idade disso, respondeu. Não será esse o impedimento, filho de Demócrates, pois há coisas, quero crer, que teu pai e tua mãe te permitem fazer, sem esperarem que tenhas idade. Por exemplo, quando se trata de ler ou escrever algo, estou certo de que és a primeira pessoa de casa que eles chamam, não é verdade? Sem dúvida, respondeu. E nessas ocasiões, tens liberdade de escrever as cartas na ordem que bem te parecer. Primeiro uma, depois outra, o mesmo se dando com a leitura. E quando tomas da lira, tenho certeza, nem teu pai nem tua mãe te proíbem afinar mais alto ou mais baixo a corda que quiseres, esticá-las ou relaxá-las à vontade, dedilhá-las ou pulsá-las com o plectro, ou, porventura, o proíbem? De forma alguma. Qual será, então, a causa lisis de te permitirem essas coisas e proibirem as que nos referimos acima? Presumo, respondeu, que é por eu conhecer estas e não conhecer aquelas. Ótimo, meu caro, exclamei. Logo, não é a idade que teu pai espera para entregar-te tudo, no dia em que acreditar que ultrapassas em sabedoria, entregar-se-á a si próprio com todos os seus haveres, aos teus cuidados. É também o que eu penso, respondeu. Muito bem, lhe disse. A teu vizinho não segue a mesma regra de teu pai em relação a ti? Acreditas que te chamará para dirigires sua casa, logo que te consideres superior a ele em matéria de economia doméstica, ou pensas que ele mesmo a dirigirá? Creio que me incumbirá disso. E então, não achas que os atenienses te confiarão a direção de seus negócios, quando perceberem que já tens suficiente maturidade de espírito? Penso que sim. Por Zeus, continuei, e com relação ao grande rei, confiará a seu primogênito, o futuro senhor da Ásia, o preparo da carne cozida e o cuidado de lançar no caldo o que bem lhe parecer, ou de preferência a nós, dada a hipótese de nos apresentarmos a ele e lhe demonstrarmos que entendemos muito mais do que seu filho do preparo da comida? A nós, evidentemente, respondeu. Ao filho não permitiria lançar no caldo uma pitadinha do que quer que fosse, porém a nós outros deixaria jogar sal a mãos cheias, se assim nos aprovesse. Sem dúvida. E no caso de vir o filho a sofrer dos olhos, deixa-lo-ia tocar nos seus próprios olhos,
sabendo que nada entende de medicina, ou o proibiria de fazê-lo? Proibiria, sem dúvida. A nós, pelo contrário, se nos tivesse na conta de bons médicos, deixaria procedermos como bem nos parecesse, até mesmo abrir os olhos do doente e derramar cinza dentro deles, convencido como se achava de que sabíamos o que estávamos fazendo. É certo o que dizes. E em todas as outras coisas, não confiaria mais em nós do que em si próprio e no seu filho, desde que nos considerasse mais entendidos do que eles? Necessariamente, Sócrates respondeu. 6. Estás vendo, portanto, meu caro Lises, como as coisas se passam? Em todos os assuntos de que temos conhecimento certo, não há quem não confie em nós, helenos e bárbaros, homens e mulheres, dando-nos toda a gente inteira liberdade de ação, sem que de caso pensado alguém nos crie dificuldades. Pelo contrário, somos inteiramente livres nesse domínio e mandamos nas outras pessoas, pois todas essas coisas nos pertencem e delas nos beneficiamos. Mas naquilo que não temos conhecimento, ninguém permitirá que procedamos a nosso bel prazer. Antes, se oporão todos, na medida de suas forças, não apenas estranhos, como também pai e mãe e os parentes de maior intimidade. Nessas coisas teremos de obedecer aos outros, por nos serem estranhas e não tirarmos delas nenhum proveito. Concordas comigo nesse ponto? Concordo. Conquistaremos a amizade de alguém, ou poderá vir alguém a amar-nos naquilo em que somos inteiramente inúteis? De forma alguma, respondeu. Sendo assim, nem teu pai, nem qualquer outra pessoa poderá ter-te afeição, se não lhes fores de alguma utilidade. Não devemos crê-lo, respondeu. Porém, se te tornares sábio, meu filho, todo mundo te terá amizade e se aproximará de ti, pois serás bom e útil. Caso contrário, nem teu pai, nem tua mãe, nem nenhum dos teus familiares te terá amizade. Fora admissível, Lises, revelar presunção naquilo que desconhecemos de todo? Como seria possível? Logo, se ainda necessitas de professor, é porque ainda ignoras certas coisas. É verdade. Não és por conseguinte presunçoso, uma vez que ainda te falta aprender muito. Por Zeus, Sócrates respondeu, penso que não o sou. 7. Depois de ouvir-lhe a resposta, olhei para o lado de Hipótales, e por pouco não cometi uma imprudência, pois tinha a intenção de dizer-lhe: é deste modo, Hipótales, que devemos conversar com a pessoa a que amamos, rebaixando-a e humilhando-lhe o amor próprio, não como o fazes, estragando-a e inflando-lhe a vaidade. Mas, tendo-lhe percebido a luta interior e a confusão em que se encontrava ante o que fora dito, lembrei-me de que, embora presente, não desejava ser visto por Lises. Por isso, contive-me a tempo e sofriei a língua. Nesse em meio, voltou Menexeno e sentou-se junto de Lises no mesmo lugar de antes. Então Lises me falou em voz baixa, com um gesto a um tempo infantil e afetuoso, para que Menexeno não ouvisse. Sócrates, repete a Menexeno o que me disseste. E eu, tu mesmo, Lises, repliquei-lhe, poderás falar-lhe, pois prestaste atenção às minhas palavras. Sim, prestei bastante, respondeu. Então,
trata de recordar tudo o que eu disse. Continuei, com a maior exatidão possível, para lhe repetires exatamente. E no caso de te esqueceres de alguma particularidade, volta a perguntar-me quando nos encontrarmos outra vez. Farei isso mesmo, Sócrates, respondeu. Com todo o empenho, podes ficar certo. Mas dize-lhe algo novo, para que eu também ouça até chegar a hora de ir para casa. Sim, terei de fazer isso, uma vez que o mandas. Porém, cuida de vir em meu auxílio, no caso de Menexeno me confundir. Bem sabes que ele é um grande polemista. Sim, replicou, dos mais temíveis. Por isso mesmo, desejo ver-te argumentar com ele. Para eu cair no ridículo? Perguntei-lhe. Não, por Zeus, objetou, para lhe infligires um bom castigo. De que jeito lhe falei? Não é fácil, o homem é terrível. É aluno de Quitésipo. O próprio Quitésipo se acha entre nós. Não o estás vendo? Não te preocupes com ninguém, Sócrates, replicou. Entabula a discussão com ele. Serei obrigado a fazê-lo, respondi. 8. Estando nós a conversar desse jeito. Que estáis, perguntou Quitésipo, a saborear sozinhos, sem nos permitirdes compartilhar vossa conversa? Vamos permiti-lo, respondi-lhe. Lises não entendeu algo do que eu disse, mas acredita que Menexeno o saberá, e me concita a interrogá-lo. E por que não o interrogas? Perguntou. Falo-ei neste momento, disse-lhe. Menexeno, responde-me ao que vou perguntar-te. Acontece que desde menino tenho muita vontade de alcançar determinada coisa, como se dá, aliás, com todo o mundo, pois cada pessoa deseja adquirir algo diferente. Uns almejam possuir cavalos, outros cães, alguns cobiçam dinheiro, outros mais honrarias. Quanto a mim, tudo isso me deixa indiferente. Porém, no que respeita à aquisição de amigos, sou particularmente apaixonado. Um bom amigo vale mais para mim do que o mais estimado galo ou uma codorniz, e até mesmo do que um cavalo, por Zeus, ou um cachorro. Vou além, pelo cão, a todo o ouro de Dário. Anteponho a posse de um amigo, sim, ao próprio Dário. A tal ponto sou ávido de amizade. Vendo-vos a ti e a Lises, fico maravilhado de tamanha aventura, pois sendo tão moços como sois, já fizestes essa aquisição com rapidez e facilidade, ganhando tu, como ganhaste, tão perfeita e precocemente sua amizade, como fez ele em relação a ti. Eu de mim sinto-me tão distanciado de tudo isso que nem sei a maneira de conquistar um amigo. É a esse respeito que desejo interrogar-te, por ser experido na matéria. 9. Assim dize-me, quando alguém ama outra pessoa, quem se torna amigo? Quem ama é o amigo do amado? Ou é o amado o amigo de quem ama? Ou não haverá diferença? Quer parecer-me, respondeu, que não há diferença. Que estás dizendo? Perguntei. Ambos se tornam amigos quando um apenas ama o outro? Essa, pelo menos, é a minha maneira de pensar, respondeu. Como assim? Não há casos em que o amante não é correspondido pela pessoa amada? Há. E casos até em que seja odiado pelo amado? É o que os amantes, por vezes, imaginam passar-se com eles. Em relação ao bem amado, amam na medida do possível, pensando alguns, no entanto, que não são correspondidos no mesmo grau, e outros até que são odiados. Ou julgas que isso não seja verdade? Muito verdadeiro, respondeu.
Em tais casos, continuei, um ama e o outro é amado? Sim. Então, qual dos dois é o amigo? É o amante o amigo do amado, quer seja correspondido, quer seja odiado, ou o amado é que é amigo do amante? Ou nenhum será amigo do outro, se não houver reciprocidade de afeição? Quer parecer-me que a última hipótese é a verdadeira. Concluímos então, agora por maneira diferente do que fizemos antes. O que assentamos primeiro foi que ambos eram amigos, embora apenas um deles amasse. Mas agora concluímos que nenhum será amigo se ambos não se amarem. Parece que é assim mesmo, respondeu. Nesse caso, o amante não poderá ser amigo se não for correspondido. Não poderá, realmente. Nem serão amigos de cavalos os indivíduos que os cavalos não amarem, nem amigos de codornizes, nem de cães, nem de vinho, nem de ginástica, nem de sabedoria, a menos que a sabedoria lhes retribua a amizade. Diremos que todas essas pessoas amam, sem serem amigos do objeto amado? Então, não falou a verdade o poeta que disse: É venturoso quem tem como amigos os filhos, cavalos de fortes cascos, lebres caçadores e aliados distantes. Não confirmarei o teu juízo, retrucou. Achas que falou a verdade? Sim. O que se conclui, portanto, Menexeno, é que o amado é sempre amigo do amante, quer o ame também, quer o odeie. É o caso das crianças muito novas, tanto as que ainda não amam, como as que revelam ódio quando castigadas pelo pai ou pela mãe, e que nunca são tão caras aos pais, como no momento preciso em que os odeiam. Quer parecer-me que é assim mesmo, disse. Nesse caso, o amigo é o amado, não o que ama. Creio que sim. Desse modo também, o amigo é o odiado, não o que odeia. Pode ser. Muitas pessoas, portanto, são amadas por seus inimigos e odiadas pelos amigos, passando a ser, por consequência, amigas de seus inimigos, inimigas de seus amigos. No caso de ser amigo o amado, não o amante. Mas isso é mais do que absurdo, meu caro, ou melhor, impossível. Ser alguém inimigo dos amigos e amigo dos inimigos. Concordo inteiramente com o que disse Sócrates, respondeu. Logo, se isso é impossível, o amante é que virá a ser o amigo da pessoa amada. É evidente. E pelo outro lado, o que odeia, inimigo do que é odiado. Necessariamente. Assim, vemo-nos obrigados a concordar, como o fizemos acima, que muitas vezes alguém é amigo de quem não é amigo. Muitas vezes também de quem é inimigo, quando acontece amar quem não lhe tem amor, ou até quem lhe dedica ódio. Noutros casos, ainda, pode alguém odiar quem não o odeia e chegue a amá-lo, quando odeia quem não lhe vota ódio, ou até mesmo o ame. É provável que seja assim, disse. Então, como nos resolveremos? Perguntei se o amigo não é nem o que ama, nem o que é amado, nem ainda os que amam e são amados? Ou haverá, fora desses casos, quem possamos considerar amigos entre si? Pois eu, Sócrates, respondeu, estou atrapalhado. Não se dará a hipótese, Menexeno? Perguntei-lhe, de não termos conduzido com acerto a investigação? Quer parecer-me, Sócrates, que é isso mesmo, disse Lísias. E assim falando, enrubesceu. Tive a impressão de que a frase lhe escapara sem querer, tal a atenção com que ele
acompanhava nossa conversa, o que transparecia na maneira por que nos escutava. 10. Desejando dar descanso a Menexeno, e alegre por verificar em Lisis tão acendrado interesse pela filosofia, mudei de interlocutor, e virando-me para ele, lhe disse: tenho impressão, Lisis, de que falaste com acerto, ao afirmares que, se houvéssemos conduzido direito a investigação, não nos teríamos transviado dessa maneira. Mudemos de orientação. Em verdade, nossa pesquisa se me afigura um caminho de difícil percurso. O que me parece mais acertado é voltarmos para o que deixamos há pouco de lado e examinarmos a questão de acordo com o método dos poetas. Os poetas são para nós, há um tempo, os pais e guias da sabedoria. Não se expressam por maneira banal, com respeito às pessoas amigas. O que venha a ser é a própria divindade, dizem, que faz os amigos e os aproxima. Se bem me lembro, exprimem-se nos seguintes termos: É, pois, verdade que um Deus sempre ajunta os que são semelhantes e faz com que se conheçam. Nunca encontraste esse verso? Já, respondeu. De certo já encontraste algures, também, escritos dos grandes sábios, que dizem a mesma coisa. Isto é, que o semelhante é sempre e necessariamente amigo do semelhante. São os que tratam da natureza e do universo, tanto em suas dissertações orais, como nos escritos. Tens razão, respondeu. E não dizem a verdade? Perguntei. Talvez, opinou. Talvez, continuei, só acertem pela metade. Talvez estejam com toda a razão. Porém nós não os compreendemos. Quer parecer-nos que o mal é inimigo do mal. E isso com tanto mais intensidade, quanto mais dele se aproxima e mais de perto o frequenta. Quem é mal causa dano, não sendo concebível que possam tornar-se amigos o causador do mal e sua vítima. Não é isso mesmo? Sim, respondeu. Nesse caso, não é verdadeira metade da asserção se os maus forem semelhantes entre si. É certo o que dizes. Porém, o que quer parecer-me é que apenas com referência aos bons é que afirmam serem semelhantes entre si e amigos uns dos outros. Quanto aos maus, conforme deles se relata, não só não são semelhantes, nem mesmo iguais a eles mesmos, por serem versáteis e nada dignos de confiança. Ora, quem não é semelhante a si mesmo e está em desacordo consigo mesmo, muito dificilmente poderá assemelhar-se a outra pessoa ou dela ser amigo. Não pensas também dessa maneira? Penso, respondeu. Assim, meu caro, sou de parecer que quando dizem que o semelhante é amigo do semelhante, querem significar que apenas o homem de bem é amigo do homem de bem, e que os maus nunca chegam a formar verdadeira amizade, nem com os bons, nem com os maus. Concordas com isso? Acenou afirmativamente. Já sabemos, portanto, quais são os amigos, pois o nosso raciocínio indica que são as pessoas de bem. Estou de pleno acordo, respondeu. 11. E eu também falei-lhe. Todavia, em tudo isso, algo não me agrada. Passemos então por Zeus, a ver o que me parece suspeito. O semelhante, enquanto semelhante, é amigo do semelhante, do que decorre poder em ambos ser de utilidade recíproca. Ou melhor, apresentamos a questão da seguinte maneira: poderá o semelhante ser de alguma utilidade ao que lhe é semelhante, ou causar-lhe algum dano, sem que a si mesmo aproveite ou prejudique? Ou sofrer algo da parte dele, que não lhe possa infligir?
Se for o caso, como podem ter afeição recíproca se nenhum está em condições de ajudar o outro? Será possível? De jeito nenhum. E o que não é amado pode ser amigo? Absolutamente. Sendo assim, o semelhante não é amigo do semelhante, ao passo que o bom, enquanto bom, não enquanto semelhante, poderá ser amigo do bom. Provavelmente. Como? O bom enquanto bom não se basta a si mesmo? Basta. Ora, o que se basta a si mesmo não necessita de auxílio estranho naquilo em que se basta. Como necessitará? Se não necessita de nada, a nada também se afeiçoará. Não, de fato. E se a ninguém se afeiçoa, a ninguém amará. É certo? A ninguém amando, de ninguém será amigo. É o que parece. De que modo, pois, poderão os bons ser amigos dos bons, se quando se acham distantes, nenhum tem necessidade do outro, pois cada um de per si se basta a si mesmo, e quando juntos, nenhum é de utilidade para o outro? De nenhum modo, respondeu. E também não poderão ser amigos, se cada um não tiver o outro em alta conta. É certo, respondeu. 12. Considera Lisis. Como nos perdemos em tudo isto? Achas que não estaremos de todo em todo errados? Como assim? Perguntou. Já ouvi algures alguém dizer, e agora isso mesmo me acode à memória, que o semelhante é o maior inimigo do semelhante, e o homem de bem, do homem de bem. Essa pessoa invoca Hesíodo como testemunha de sua afirmativa quando diz: O inimigo do oleiro é outro oleiro, do bardo, outro bardo, e do mendigo, o mendigo. E contudo o mais, ele afirma que assim se passa necessariamente, que os seres mais semelhantes são os que mais saturados se encontram de ódio recíproco, hostilidade e inveja, ao passo que os dessemelhantes o estão de amizade. O pobre se vê compelido a ser amigo do rico. O fraco necessita da ajuda do forte, como se dá também com o doente em relação ao médico. Do mesmo modo, o ignorante apega-se ao sábio e lhe dedica amor. Sim, leva adiante sua proposição, asseverando em tom mais alto que, muito longe de ser o semelhante amigo do semelhante, o contrário disso é que é verdade. As coisas mais opostas são as mais amigas. Cada coisa deseja o seu contrário, não o que lhe é semelhante. O seco deseja o úmido, o frio o calor, o amargo o doce, o agudo o obtuso, o vazio a plenitude, e a plenitude o vazio, e assim com tudo o mais pela mesma maneira. Cada contrário serve de alimento para o seu contrário, sem tirar nenhum proveito do que lhe é semelhante. E, em verdade, amigo, ao discretear desse modo, ele dava-se ares importantes. Falava muito bem. E vós? Perguntei. Como vos parece tudo isso? Que falou certo, disse Menexeno. Pelo menos essa é a nossa primeira impressão. Devemos, então, admitir que o maior amigo do contrário é o seu próprio contrário? Perfeitamente. Pois que seja, respondi. Mas não te parece estranho, Menexeno? E não se dará o caso de sermos assaltados de pronto por esses super sábios amantes de discussões, que nos perguntarão se não é o ódio o que há de mais contrário à amizade? Que lhes responderemos: não teríamos de concordar que estão com a razão? Forçosamente. Continuariam a perguntar se a inimizade é amiga da amizade ou a amizade da inimizade? Nem uma coisa, nem outra.
respondeu: ou o justo do injusto, o temperante do intemperante, e o bom do mal? Não me parece que seja desse modo. No entanto, observei: se a amizade recíproca é decorrência da dessemelhança, necessariamente os opostos serão amigos. É fato. Logo, nem o semelhante é amigo do semelhante, nem o contrário, amigo do seu contrário. Parece que não. 13. Consideremos agora o seguinte: não se terá ocultado mais ainda de nós a amizade, por não se passarem as coisas desse modo, vindo em verdade a ser amigo do bom, o que não é nem bom nem mau? Que queres dizer com isso? Perguntou. Por Zeus, repliquei-lhe, nem eu mesmo sei. A verdade é que sinto vertigem ante a complexidade do argumento. Não ficará fora de propósito se acabarmos dando razão ao provérbio, quando diz que o amigo é o belo. O certo é que se trata de algo mole, macio e escorregadio. Por isso mesmo, escorrega-nos facilmente das mãos e nos escapa, por ser essa a sua natureza. Digo, pois, que o bom é o belo. Concordas comigo? Concordo. Meio adivinhando, direi que o amigo do belo e do bom é o que não é nem bom nem mau. Agora, ouvi porque falei em adivinhar. Sou de parecer que nessas coisas há 3 gêneros: o bom, o mau e o que não é nem bom nem mau. Que achas disso? Penso assim mesmo, respondeu. Nem o bom é amigo do bom, nem o mal do mal, como não é também o bom amigo do mal. Por isso não o permite nosso argumento anterior. Resta, portanto, no caso de haver realmente amizade entre 2 criaturas, ser amigo do bom ou do que a ele se assemelha, o que não é nem bom nem mal, pois do mal nada pode ser amigo. É muito certo. Já assentamos há pouco também que o semelhante não pode ser amigo do semelhante. É isso mesmo. Assim, o que não é nem bom nem mal não poderá ser amigo do que se lhe assemelha. Parece que não. Conclui-se por conseguinte que só poderá ser amigo do bom o que não for nem bom nem mal. Forçosamente, ao que parece. 14. O que dissemos até agora, meninos, não nos indicará, porventura, o verdadeiro caminho? Por exemplo, o corpo em estado de saúde não necessita de médico nem de ajuda de espécie alguma. Basta-se a si mesmo. Assim, a pessoa sã não é amiga do médico, precisamente por causa da saúde. Não é verdade? Sim, de nenhum. Mas quem está doente necessita dele por causa da doença. Como não? Ora, a doença é um mal e a medicina algo útil e bom. É isso. Mas o corpo considerado como corpo não é nem bom nem mal. É certo. Obrigado, portanto, será o corpo, por causa da doença, a desejar e a amar a medicina? Parece que sim. Logo, o que não é bom nem mal torna-se amigo do bom, por causa da presença do mal. É o que parece. Mas é evidente que isso se dá antes de corromper-se, sob a influência do mal, que se lhe adere. Pois se tivesse tornado de todo mal, não desejaria o bem, nem o amaria. Já vimos que não é possível ao mal ser amigo do bom. É impossível, de fato. Reflete no que vou dizer. O que digo é que algumas coisas se identificam com o que se lhe adere, outras não. Por exemplo, se alguém friccionar alguma coisa com um corante, este lhe ficará aderido. Perfeitamente. Ora bem,
A coisa friccionada ficará sendo idêntica, segundo a cor, à substância com que foi friccionada? Não compreendo, disse. É o seguinte, retruquei-lhe. Se alguém passasse alvaiade em teus cabelos, que são louros, eles se tornariam brancos, ou apenas teriam essa aparência? Teriam apenas a aparência, respondeu. No entanto, o branco lhe ficaria aderente. É certo. Não obstante, nem por isso teus cabelos se tornariam brancos, e apesar da cor aderente, não seriam nem brancos, nem pretos. É muito certo. Quando, porém, amigo, a velhice comunica aos cabelos essa mesma cor, eles ficam como o que se lhes adere. A presença da brancura os deixa brancos. Como não? O que eu pergunto agora é se tudo a que alguma coisa adere se identifica com a coisa aderida? Ou o fará apenas se a presença dessa coisa se processar de determinado modo, e não se for de modo diferente? A segunda hipótese, de preferência, respondeu. Assim, o que não é bom nem mal poderá não ter ainda ficado mal, apesar da presença do mal, como em outros casos, já poderá ter ficado. Perfeitamente. Quando, portanto, ainda não se tornou mal, apesar da presença do mal, essa presença o leva a desejar o bem. Vindo, porém, a ficar mal de todo, priva-o essa presença tanto do desejo do bem, como da possibilidade de amá-lo, pois já não é nem mal, nem bom. É mal e, como vimos, o mal não pode ser amigo do bom. Não pode, evidentemente. Por esse motivo, dizemos que os que já são sábios não são amigos da sabedoria, quer se trate de deuses, quer de homens, como também não são os ignorantes, a ponto de serem maus, pois não pode amar a sabedoria quem for mau e ignorante. Restam, por conseguinte, os que, possuindo de fato esse mal, a ignorância, não se tornaram com isso, de todo, embrutecidos e ignorantes, porém ainda admitem ignorar o que de fato ignoram. Eis porque são amigos da sabedoria apenas o que não são nem bons nem maus. Os maus de todo e os inteiramente bons não são amigos da sabedoria. Já reconhecemos antes em nossas considerações que o contrário não é amigo do contrário, nem o semelhante do semelhante. Ou não estáis lembrados? Estamos, responderam. Por conseguinte, Lises e Menexeno, já determinamos com segurança o que é amigo e o que não é. O que afirmamos tanto com relação à alma, como com relação ao corpo, ou com o que quer que seja, é que o que não é nem bom nem mal torna-se amigo do bem, em virtude da presença do mal. Ambos se manifestaram no mesmo sentido e concordaram que tudo se passava exatamente dessa maneira. 15. De minha parte, eu também fiquei bastante alegre, no jeito do caçador que consegue apanhar cobiçada presa. Porém, nesse momento, sobreveio-me, não sei como, a suspeita de que não estava certo o que havíamos assentado. No mesmo instante, exclamei aborrecido. Que pena, Lises e Menexeno. Remanesce o perigo de termos ficado ricos apenas em sonho. Que aconteceu? Perguntou Menexeno. Receio, respondi, que na nossa investigação nos tenhamos defrontado com charlatães, ou seja, com pensamentos falsos a respeito da amizade. Como assim? Perguntou. Consideremos o assunto da seguinte maneira, repliquei-lhe. Quem é amigo de alguém, não é verdade? Forçosamente, respondeu. E será amigo sem algum objeto e nenhuma finalidade, ou com algum objeto e determinado fim?
com algum objeto e determinado fim. E será amigo desse objeto, em virtude do qual ele é amigo do amigo, ou não será nem amigo nem inimigo? Não te acompanho muito bem, disse. Não admira, observei, porém deste modo, de certo, acompanharás, e eu próprio ficarei sabendo melhor o que digo. O doente a que há pouco nos referimos é amigo do médico, não é verdade? Sim. Então, é amigo do médico por causa da doença e visando a saúde? Sim. A doença é um mal? Como não? E a saúde, perguntei, é algum bem ou é mal? Ou não é nem uma coisa, nem outra? É bem, respondeu. Dissemos igualmente, ao que parece, que o corpo, que não é nem bom nem mal, é amigo da medicina por causa da doença, que é um mal. A medicina é algo bom, sendo que se torna amada por causa da saúde. A saúde é um bem, não é verdade? Sim. E é a saúde amiga ou inimiga? Amiga. E a doença inimiga? Perfeitamente. Assim, o que não é nem bom nem mal torna-se amigo do que é bom por causa do que é mal, e odioso e em vista do que é bom? Parece que sim. Então, é por amor do amigo que o amigo é amigo e por causa do inimigo? Assim parece. 16. Muito bem, disse-lhe. E já chegamos a este ponto, meninos. Apliquemos toda a atenção, para não nos enganarmos. Que o amigo se tornou amigo do amigo, deixarei de lado, e o semelhante, amigo do semelhante. O que declaramos não ser possível. Contudo, consideremos o seguinte ponto, para que não nos induza a erro o que acabamos de admitir. A medicina, dissemos, nos é cara em vista da saúde? É certo. Assim sendo, a saúde é amiga? Sem dúvida. Se é amiga, é em vista de alguma coisa? Sim. Em vista de algo amigo, para não nos afastarmos do que assentamos antes. Perfeitamente. E essa coisa, por sua vez, será amiga em vista de outra coisa amiga? Sim. Ora, não será fatal que nos cansemos de proceder dessa maneira, ou que cheguemos a um princípio de amizade que não nos remeta a outro mais distante, ou seja, aquele primeiro objeto, por amor do qual dissemos que são amadas todas as outras coisas? Necessariamente. É isso que eu digo que precisamos considerar, de medo de que todas as coisas, como já explicamos, queridas por amor daquela, não nos enganem, no jeito de imagens ilusórias, pois apenas aquele primeiro objeto venha a ser verdadeiramente amigo. Consideremos o assunto da seguinte maneira. Quando damos grande apreço a determinada coisa, seria o caso do pai, que antepõe o filho a todos os tesouros do mundo. Não poderá acontecer que esse pai, que em tão alta estima tem o filho, passe também a fazer daí por diante alto conceito de qualquer outra coisa? Por exemplo, na hipótese de saber que o filho bebeu cicuta, não passaria a fazer grande caso de vinho, se julgasse que o vinho poderia salvar a vida do filho? Por que não? Perguntou. E também da ânfora, em que o vinho se encontra? Sem dúvida. Então, não faria diferença entre o copo de argila e seu filho, ou entre 3 medidas de vinho e o filho? Ou será de preferência da seguinte maneira: todo o seu anseio não se relaciona com os meios, porque ele tanto se empenha para alcançar um determinado fim, mas com o próprio objeto, por amor do qual
todos os outros são tomados em consideração. Conquanto digamos com frequência que fazemos grande caso do ouro e da prata, o certo é que não falamos a verdade. O que realmente estimamos, acima de tudo, é aquilo que revela como sendo o fim, por amor do qual procuramos adquirir o ouro ou quaisquer outros bens. Poderemos falar dessa maneira? Perfeitamente. E idêntico raciocínio não vale para o amigo? Tudo a que damos o nome de amigo, por amor do que somos amigos de outra coisa, é por nós denominado com um termo impróprio. Amigo, no verdadeiro sentido da expressão, é apenas aquilo a que vão dar todas essas coisas supostamente amigas. É muito possível que seja assim mesmo, respondeu. Então, o verdadeiro amigo nunca o é por amor de outra coisa de que seja amigo. É certo. 17. Eis por conseguinte uma questão resolvida. O amigo não é amigo por amor de outra coisa de que seja amigo. Afirmaremos ainda que o bem é o amigo? Penso também dessa maneira. E o bem é amado por causa do mal? Examinemos o problema do seguinte modo. Se dos três gêneros que mencionamos há pouco, o bem e o mal, e o que não é nem bom nem mal, ficassem apenas dois, e fosse o mal posto de parte, e não mais pudesse atingir o corpo e a alma, nem as demais coisas a que nos referimos, como não sendo nem boas nem más, ainda poderia ser-nos o bem de alguma utilidade? Não se nos tornaria inteiramente inútil? Se nada já nos pôde prejudicar, não temos necessidade de nenhuma ajuda. Nessa hipótese, tornar-se-ia mais do que claro que é por causa do mal que procuramos o bem, por ser o bem o remédio contra o mal, e o mal uma doença. Não havendo doença, não haverá necessidade de remédio. Não estará na natureza do bem só ter por nós amado em virtude do mal, visto nos acharmos a meio caminho do bem e do mal, sem ser ele em si mesmo de nenhuma utilidade? Tudo indica que é realmente assim, respondeu. Logo, o objeto de nossa amizade, a que vão dar todos os outros objetos de que éramos amigos, por amor de outra coisa, não tem nenhuma semelhança com eles. A respeito destes, dizemos que nos são caros por amor de outro amigo, ao passo que o verdadeiro amigo se nos revelou o oposto disso, pois ficou demonstrado que só somos amigos dele por causa de algo de que sejamos inimigos. Uma vez deixado de lado esse inimigo, como tudo o indica, deixaria aquele de ser amigo. É também o que penso, respondeu, de acordo com o que ficou dito. Por Zeus, repliquei-lhe, se o mal viesse a desaparecer, não deixaria de haver fome e sede, e tudo o mais da mesma espécie? Ou haveria fome enquanto subsistissem os homens e os outros animais, porém sem ser prejudicial? O mesmo aconteceria com a sede e os demais apetites, não porém como males, uma vez que o mal fora destruído. Ou será porventura ridícula a pergunta sobre o que poderia acontecer ou deixar de acontecer? Quem o saberá? Uma coisa, porém, sabemos com segurança, que nas condições atuais, quem sente fome sofre dano, mas também colhe proveito. Não é verdade? Perfeitamente. O mesmo acontece com quem tem sede ou outro desejo do mesmo tipo. Apetece por vezes algo proveitoso, por vezes prejudicial, e por vezes nenhuma coisa nem outra. É muito certo. Se viesse, portanto, a desaparecer o mal, qual a necessidade de desaparecer juntamente com ele o que não é mal? Nenhuma. Por conseguinte, na hipótese de desaparecer o mal, permaneceriam os apetites, que não são nem bons nem maus. Parece que sim.
Admite-se a possibilidade de alguém desejar e amar alguma coisa sem ser amigo daquilo que deseja e ama? Não o creio. Assim, no caso de vir a desaparecer o mal, ainda seríamos, ao que suponho, amigos de alguma coisa? Sim. Ora, tal não se daria se o mal fosse a causa da amizade. Destruído o mal, ninguém seria amigo de ninguém, pois uma vez afastada determinada causa, não é possível subsistir o de que aquilo era a causa. Tens razão. E não ficou admitido por nós, anteriormente, que o amigo ama alguma coisa por uma razão qualquer? E não acreditávamos, pelo menos naquela ocasião, que o que não é bom, nem mal, ama o bem por causa do mal? É certo. Agora, porém, ao que parece, surgiu outra causa de amar e ser amado. Parece que sim. Não será porventura, como admitimos há pouco, o desejo a causa da amizade? Pois quem deseja, no momento mesmo em que deseja, é amigo do objeto desejado. Assim, dar-se-á que tudo o que dissemos antes a respeito da amizade tenha sido apenas palavrório, sem sentido, no jeito de um poema estirado? É bem possível, disse. Mas é fora de dúvida, continuei, que quem deseja, deseja o que lhe falta, não é verdade? É certo. Logo, o que tem falta de alguma coisa é amigo do que lhe falta. Penso que sim. Ora, só sentimos falta daquilo que fomos privados. Como não? Sendo assim, o amor, a amizade e o desejo, Menexeno e Lisis, ao que parece, se relacionam com o que nos é próprio. Concordaram. Logo, se sois amigos, é que por natureza vos pertenceis um ao outro. É evidente, disseram ambos. E se algum de vós, meus filhos, prossegui, deseja o outro ou lhe dedica amor, de forma alguma poderia amar, ou desejar, ou lhe ser afeiçoado, se não estivesse, de algum modo, identificado com ele, ou seja, na alma, ou no caráter, ou nos costumes, ou na forma exterior. Perfeitamente, disse Menexeno. Lisis manteve-se calado. Bem, continuei. O que se conclui disso tudo é que amamos necessariamente o que nos é próprio. Parece, disseram ambos. É fatal, portanto, que o verdadeiro amante, não o que se apresenta como tal, seja correspondido pelo jovem que ele ama. Lisis e Menexeno fizeram um imperceptível sinal de assentimento. Quanto a Hipóteles, mudava de cor a cada momento, de pura satisfação. 18. Voltei a falar, com a ideia de estudar mais de perto a proposição. Se houvesse alguma diferença entre o próprio e o semelhante, então Menexeno e Lisis teria algum valor, segundo penso, quanto dissemos a respeito da amizade, o que venha a ser. Porém, se forem a mesma coisa, o próprio e o semelhante, não nos será fácil desembaraçarmos-nos do argumento precedente, a saber, que o semelhante, enquanto semelhante, é inútil ao semelhante. Fora por demais absurdo concluir que o inútil é amigo. Não desejais, portanto, continuei, uma vez que nos achamos embriagados com o argumento, que admitamos e asseveremos serem distintos o próprio e o semelhante? Concordaram. Admitiremos outro sim, que o bem é peculiar a todos nós, enquanto o mal nos é estranho? Ou que o mal é próprio do mal, ou bem do bem, e o que nem é bom nem mal é próprio do que não for nem bom nem mal? Ambos opinaram que todas as coisas se relacionavam realmente dessa maneira. Então, meus filhos, retorqui-lhes,
voltamos a incidir no nosso primitivo argumento a respeito da amizade, que havíamos rejeitado. O injusto não deixará de ser menos amigo do injusto, e o mal do mal, do que o bom do bom. É o que parece, disseram. E então, se afirmarmos que o bom e o próprio são a mesma coisa, ficará sendo o bem o exclusivo amigo do bem. Perfeitamente. Porém, a esse respeito, estou certo de que já nos refutamos a nós mesmos. Ou não estáis lembrados? Estamos. Qual a vantagem, então, de prosseguirmos em nosso raciocínio? Evidentemente nenhuma. Só me resta agora, a exemplo dos sábios, quando discorrem nos tribunais, fazer um apanhado de tudo o que dissemos. Se nem os amados e os amantes, nem os semelhantes e os dessemelhantes, nem os bons, nem o que nos é próprio, nem tudo o mais a que nos referimos. Foi tanta coisa que não me é possível lembrar de tudo. Se nada disso é amigo, já não sei o que diga. Expressando-me desse modo, tinha em mente provocar algum dos mais velhos. Mas neste momento surgiram, no jeito de espíritos maléficos, os pedagogos de Menexeno e de Lises, conduzindo pela mão os irmãos destes, os quais, chamando-os pelos nomes, mandaram que fossem para casa, pois já era tarde. No começo, tanto nós como os demais presentes procuramos afastá-los dali. Porém, como não fizessem caso de nós e continuassem a deblaterar em seu dialeto semibárbaro, insistindo no chamado, tínhamos a impressão de que haviam bebido um pouco mais da conta no festival de Hermes, o que impossibilitava qualquer entendimento com eles. Dando-nos por vencidos, dissolvemos a reunião. Contudo, quando já se retiravam, ainda falei. Desta vez, Lises e Menexeno, tornamo-nos ridículos. Eu que já sou velho, e vós? Porque os presentes, ao se retirarem, dirão que nós nos consideramos amigos. Sim, porque eu também me incluo nesse número. Porém, não fomos capazes de descobrir o que seja o amigo.